Sejam bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisas Intelectuais e Política nas Américas. Meu nome é Marcos Sorrilha e hoje estou aqui com o Igor e o Carlos. Carlos, semana corrida essa, hein? Tivemos 2 podcasts extras sobre Bolívia. Conta pra gente como foi a sua correria atrás da notícia. Então, produzir um podcast, a gente tem visto que não é a coisa mais tranquila do mundo, apesar de não ser tanto trabalho assim. Mas como a Bolívia teve uma pauta muito longa, eu me senti um pouco muricy, isso aqui é trabalho, né? Eu só trabalhei, fiz a pauta, corri atrás das pessoas. Foi o nosso guerreirinho. A gente tem que agradecer o pessoal que conseguiu os contatos, né? Que foi muito bom também. Não é fácil achar gente que estuda Bolívia no Brasil, que foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção também. Mas foi tão duro a semana, por causa de fim de semestre também, que eu até acabei respondendo algumas pessoas um pouco grosseiramente no nosso Facebook, pedindo para respeitar o trabalho e tal. Mas é isso, a gente conseguiu 2 visões muito diferentes, o que não é simples, né? Então o saldo é completamente positivo. Ouçam o IPA Express. Espero que ele entre de férias agora e que volte com umas pautas um pouco menos cabeludas. É verdade. Agradecer o Flávio Conche e ao Júlio Aguaio, que conseguiram os contatos das professoras pra gente. Teve uma professora, Anne de la Quintana, que era boliviana, que mora nos Estados Unidos, com opinião anti-golpe, e a Sue Yamamoto, aqui do Brasil, dizendo que foi golpe. Então foram 2 opiniões bastante distintas. E apesar de distintas, as opiniões elas foram ambas extremamente acessíveis, afetuosas. Muito... E com pontos de convergência. Grandes, assim, opiniões qualificadas. Exatamente. Com certeza. O currículo delas até alongou o nosso podcast. Assim. Foi ótimo, de verdade. Fiquei muito feliz de gravar. Verdade. Então, se você ainda não conferiu o nosso IPA Express, o 5.1 e o 5.2 sobre a crise na Bolívia, volte para conferir. E se quiser saber um pouco mais sobre o que está se passando na América Latina, nós já fizemos outros IPA Express sobre o Equador, sobre o Chile, sobre o Peru. E além disso, na nossa fanpage no Facebook, a gente está sempre repostando e postando informações a respeito da América Latina e também dos processos eleitorais. Agora, o último que ainda está aberto é o do Uruguai. Como é que tá a cobertura das eleições no Uruguai lá no nosso Facebook, Igor? Olá, pessoal. Continue então nos acompanhando através do Facebook, principalmente, para poder analisar a cobertura das eleições. Em poucos dias nós teremos o segundo turno no Uruguai, que vai ser o último processo eleitoral do continente americano nesse ano, e que, por enquanto, continua ali com uma disputa muito forte entre o candidato governista e o da oposição, que continua na frente e, pelo que indica, pode ser o virtual candidato eleito. Exatamente, e a gente até comentou no último podcast que as eleições da Bolívia não tinham terminado, né? E a gente espera que essa, pelo menos, chegue ao fim, né? Primeiro, para que tudo ocorra bem e haja uma transição democrática, e segundo, para que o Carlos possa ter férias e não tenha que fazer a cobertura. Mais um IPA Express. Mas tudo indica que sim, né? Até aquele vídeo que a gente viu ontem lá no Twitter. Exatamente. Deles comemorando juntos os 2 lados. Nossa, aquilo me deu até um alento em relação à América Latina também. De fato. Só lembrar uma coisa, o nosso primeiro IPA Express é sobre Estados Unidos. Exatamente. Ele foi a largada, foi essa com a Clarissa, que está nos devendo. Bom, mas eu acho que até esse podcast sair, ela vai ter publicado pelo menos um texto na página. Legal. Foi sobre o impeachment, que ainda está em processo de análise no Congresso, na Câmara dos Deputados. E eu venho acompanhando as pesquisas de opinião. Voltou a quase um empate técnico entre quem é a favor, quem é contra. E eu quero falar para vocês que gostam do tema de América Latina, voltar a indicar a newsletter do Giro Latino, do jornalista Lucas Berti. Já mencionei aqui outra vez, o Lucas Berti é um jornalista que cobre a América Latina e que sempre que possível dá uma força pra gente. Muito completo. E a newsletter vem todo sábado com informações do continente inteiro, e é bastante completo, como o Carlos mencionou. Bom, hoje nós estamos aqui num formato diferente, nós estamos gravando todo mundo no mesmo ambiente, né? Geralmente a gente grava por computador, e hoje nós estamos aqui todos numa mesma sala e recebendo um convidado muito especial, professor titular da Unesp, Alberto Ágio. Professor, muito obrigado pela presença aqui no nosso IPAcast. Eu que agradeço o convite de vocês, fico muito contente de
está voltando a falar, né, para o pessoal que acompanha esse podcast, que acompanha a América Latina, a partir aqui da Unesp Franca, e vamos conversar sobre esse tema tão instigante que é a questão dos intelectuais e da sua relação com a política e com a América Latina. Você sabe que esse é o nosso último podcast, é o 10º podcast que nós estamos fazendo. A gente já teve 5 extras, né, que são o Express, mas esse é o 10º podcast regular. Em janeiro a gente vai gravar um podcast especial fazendo um balanço de como foi a nossa experiência com o podcast esse ano, mas a gente só vai retornar mesmo às atividades em março com a nossa segunda temporada. E aí, pensando sobre os programas, as coisas que a gente já gravou, eu percebi que nós nunca fizemos um episódio específico para falar sobre os intelectuais no continente. A gente fala sempre de intelectuais e política nas Américas, mas a gente nunca parou para conceituar o que são os intelectuais e qual a função deles na América, né, no continente americano. E para fazer isso a gente chamou então o Ágio, que, para quem não sabe, é o grande responsável por tudo isso aqui existir. Afinal, de maneira direta, no meu caso, e de maneira indireta, no caso do Carlos e do Igor, foi ele quem criou essa linhagem de pesquisadores, de intelectuais e política aqui na Unesp de Franca. Vocês já ouviram no nosso podcast passar a Alexandra, o Marcos Alves, o Marcos Vinícius, o Vitor Miciato, todos eles foram alunos do professor Ágio e com certeza sem a participação dele aqui no nosso campus, a gente não teria essa tradição de estudar a América Latina. Então, Ágio, antes de entrarmos na pauta em si, eu queria primeiro agradecê-lo não apenas pela presença, mas por todo o trabalho que você fez aqui na Unesp e continua fazendo, participando de bancas e na pós-graduação, mas que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu esse tema, como despertou esse tema dos intelectuais nas Américas, assim, pra você. Olha, Sorrilha, eu desde estudante na graduação da USP, eu me formei na graduação de História da USP, eu vinha lendo especificamente alguns autores que me chamavam mais atenção na América Latina. Dentre eles, o peruano José Carlos Mariátegui, que é uma figura expressiva, tanto do ponto de vista da leitura que ele faz do Peru, né, especialmente, até mesmo da iniciativa dele em pensar o lugar dos intelectuais na América Latina, o lugar de determinado pensamento político no Peru e se expandindo para a América Latina. E não é casual, porque o Mariátegui, de certa forma, é efetivamente filho da reforma universitária de 1918, e ele, junto com outras expressões que nascem ali naquele momento, não só no Peru, na Argentina e em outros países, é uma figura importante. Então, desde aí, né, o Mariátegui era uma visita permanente. Inclusive, o meu tema de pesquisa inicial para o mestrado era discutir o Mariátegui. E aí depois, por alguma outra injunção, eu mudei e fui pesquisar, já lia bastante, fui pesquisar o período do Chile, do Salvador Allende. Então, os intelectuais passam aí por esse filtro desde a graduação. No contexto já do mestrado, do doutorado, da livre-docência e da titularidade, eu venho tocando em alguns pontos da história dos intelectuais, do tema especificamente dos intelectuais, lendo alguns autores importantes, dentre eles o Antônio Gramsci, que tem uma leitura específica sobre essa questão dos intelectuais, e
fazendo o link com a América Latina, né? Voltei ao Mariátegui depois de algum tempo, tenho até um estudo, porque participei de um seminário sobre o Mariátegui no Peru, acho que foi em 2008, 2007, 2008. Então escrevi um texto que foi publicado sobre o Mariátegui, orientei um mestrado aqui da Renata Bastos, né, que é sobre... Para além dos 7 ensaios. Para além, Mariátegui para além dos 7 ensaios. Eu não sei nem se você fez parte da banca ou... Não, ela é minha veterana. Ela é sua veterana, aqui na pós-graduação. Então, esse trabalho é um trabalho interessantíssimo, porque começa a visitar a obra do Mariátegui para além do grande clássico dele, que é o livro dos 7 ensaios. Então, isso aí sempre esteve presente a partir dessa origem, né? E, obviamente, nos meus trabalhos de pesquisa, o tema pensamento político, o tema da leitura dos países, da leitura dos conflitos e dos processos, né? Da leitura no campo da historiografia, no campo das ciências sociais. Então, tudo isso remete sempre a linhagens intelectuais que trabalharam, né, sobre a América Latina contemporânea, etc. Então, seria uma outra face, ou várias faces diferentes, mas, de qualquer maneira, no trabalho sobre o Chile, do Allende, na Frente Popular, os estudos posteriores lá sobre o populismo, etc. e tal, a coisa dos intelectuais, quem estava lendo a América Latina sempre esteve presente. Então, é algo que faz parte da minha trajetória intelectual até hoje. Interessante que a gente pode um dia marcar de fazer um episódio revisitando, né, essa trajetória, desse interesse, como isso se mescla também com momentos da própria história, né, da América Latina, que geram interesses de pesquisa e a temática dos intelectuais acaba se mesclando, né? Os intelectuais têm um papel preponderante na história política latino-americana, um pouco diferente dos outros lugares, e isso nos leva à primeira questão, então, da nossa pauta, né? Como é que é possível definir os intelectuais, né? O que são os intelectuais, né? Mais ou menos aquela brincadeira, onde vivem, do que se alimentam? Bom, os intelectuais, existe um conjunto imenso de textos, uma bibliografia imensa sobre os intelectuais, mas eu não posso falar a não ser a partir da minha visão, então vou fazer só uma síntese aqui. Eu acho que esse tema você pode abordar ou do ponto de vista normativo, no sentido de designar, né, o que são os intelectuais, ou seja, aqueles que, em função da sua atividade, eles produzem uma determinada leitura sobre a realidade presente ou o passado das sociedades, né, e isso acaba sendo difundido no campo educacional e cultural. Ou você pensa de maneira processual, de maneira a realizar uma leitura sobre o movimento das sociedades e onde existe aquilo que pode ser detectado como intelectuais pela sua função. Então aí seria uma leitura mais gramsciana, pensando a historicidade dos intelectuais e não a normatividade dos intelectuais. Volto a dizer que essa é apenas uma das possibilidades de fazer essa interpretação, né, do tema para a entrada nele. Quer dizer, não é que por eu adotar a posição gramsciana que a primeira normativa esteja errada, não tem nenhum sentido, né? São formas diferentes de abordar a questão. A leitura gramsciana vai pensar o quê? Que os intelectuais são fatores fundamentais de organização da sociedade em todos os tempos, né? Ainda que eles não tenham a função de intelectuais que tem na sociedade moderna, industrial, como ele narrava, discutia, né? Os intelectuais, para o Gramsci, são intelectuais da modernidade, e na modernidade, portanto eu estou falando já de um tempo histórico,
é que esses intelectuais assumem uma função preponderante. Eles são organizadores da modernidade. É aí que nasce o conceito de intelectuais orgânicos, ou seja, eles são organizadores da sociedade desde o plano mais abstrato, né, de camadas de abstração no entendimento da sociedade, até o funcionamento mais imediato da sociedade. Por isso que o Gramsci vai dizer que é tanto intelectual, exerce tanto a função intelectual, alguém que está no cargo do ministro da Justiça, ou coisa que o valha, ou da elaboração de políticas de governo na economia, ou mesmo um arquiteto, um soldado, um padeiro, um organizador do SEASA, um empresário, microempresário, que estão, né, na dimensão mais direta e imediata da realização da modernidade do ponto de vista concreto. Entre essas duas dimensões, para simplificar, existe uma quantidade inumerável, infinita de funções intelectuais. E nesse sentido que o Gramsci vai dizer, olha, só que essa sociedade está dividida entre aqueles que se assenhoram do capital e os trabalhadores, as classes trabalhadoras, as diversas classes trabalhadoras. Então, esses intelectuais orgânicos, eles têm a função de organizar, mas eles se postam em relação a essas duas classes, a esses dois grupos sociais essenciais. Isso é verdade? É verdade. Isso ocorreu no momento de construção da sociedade capitalista moderna, que vem do século XIX para cá e se expandiu pelo mundo inteiro, e hoje nós vivemos a globalização. Pode-se questionar que essa divisão dos dois grupos essenciais do qual fala Gramsci já é algo ultrapassado, já é algo que a história concreta ultrapassou? Pode-se. Algo datado, mas que ainda não terminou. Sim. Ou seja, que nós sentimos a possibilidade e vemos essa história mudar, não é? Mas sabemos que ela não muda assim como um fato em si, um fato exclusivo. Ela tem um processo de permanências e mudanças, etc. Então, é por isso que o Gramsci, aliado a essa grande preocupação dele sobre os intelectuais, ele vai falar de uma revolução passiva, ele vai falar, então, a importância desses intelectuais nesse processo de revolução passiva, que não é uma revolução explosiva, é uma revolução de processos, de microprocessos, que vão se transformando, etc. Então aí o tema dos intelectuais ganha subdivisões e enlaces com outras questões que são muito interessantes e que abrem um campo de pesquisa imenso, né? Imenso, pensando as coisas, a meu ver, nesses temas. Eu tenho uma perguntinha. A gente estudou no grupo, porque agora a gente também tem um grupo de estudos físico, ele não é só o podcast. Voltamos a nos reunir, né? E a gente estudou o texto do Bender, do William Bender, como é que é o nome mesmo? Traição dos Clérigos ou Traição dos Intelectuais, a tradução mais recente. E aí parece, de alguma forma, tudo bem que ele tá falando num outro momento, né? Parece que ele advoga pela primeira forma, né? A forma mais normativa. A função intelectual, então, ela é predisposta, porque você vai ser intelectual se você ler e trabalhar na função do bibliotecário lá. Sem um grande compromisso social. Isso, isso, exatamente. E aí, pelo que eu entendi da síntese, né, e coisas que a gente tem conversado, pro Gramsci já é o ponto final. O cara vira intelectual com a modernidade, né? A modernidade dá esse caráter de intelectual. Mas, de alguma forma, o que me parece é que, mesmo sendo um ponto final, esse é seja o padeiro, quem quer que for, ou mesmo o professor universitário, ele é o cara que vai conseguir ler aquela sociedade, né? Então, é possível afirmar isso? Esse intelectual é alguém que lê
e de alguma forma dar caminhos a essa sociedade, porque ele tá com a cabeça um pouco melhor para essa leitura. Alguém que gera uma interpretação, né? Isso. O dar caminho, né, ou seja, a ação concreta produtiva, né, que esse intelectual pode fazer, aí é duvidoso, é uma questão política, é uma questão de inserção, de saber como que ele se insere ou não. É uma questão que precisa ser vista concretamente. O que eu queria enfatizar a partir da sua pergunta é que o Gramsci diz que nessa sociedade moderna existe também o intelectual que ele chama de tradicional, que vem de outras sociedades e vem de outros estágios do desenvolvimento moderno, que são intelectuais tradicionais que também têm presença nessa organização da sociedade, só que não são intelectuais orgânicos. Então, um intelectual, por exemplo, você falou em clérigo, mas os padres, os bispos, essa gente toda, da Igreja Católica, que ocupou e ainda ocupa em diversos países, especialmente da América Latina, um lugar importantíssimo, né, da organização da sociedade, enfim, uma força política que é relevante, né, no caso a Bolívia hoje, né, a Igreja é convocada e se declara como um ator político de pacificação na Bolívia. Então, esses intelectuais tradicionais, como intelectuais da Igreja Católica no mundo em que nós vivemos, são intelectuais que fazem parte, são intelectuais tradicionais que merecem toda a atenção, porque são intelectuais efetivamente, porque pensam o mundo concretamente, pensam os seus conflitos e atuam nos seus conflitos. Então, completando a leitura do Gramsci, né, intelectuais orgânicos da modernidade e intelectuais tradicionais. Num certo sentido, o Gramsci está dizendo, com a sociedade moderna e industrial, aparecem dois tipos de intelectuais relevantes que não existiam antes. E aqueles que existiam antes, os intelectuais tradicionais, não desaparecem. Então, a sociedade moderna, contemporânea, é uma sociedade, do ponto de vista intelectual, mas não só, altamente complexa, de um alto grau de pluralismo das ideias, das interpretações, portanto, da sociedade, que merece atenção. Agora, é claro que se nós, dependendo do tema que formos tocar, do processo, né, que estivermos analisando. Obviamente, um professor universitário que fez parte, ou um professor simplesmente, que faz parte da política, pela relevância que tem, etc., como Pedro Aguirre Cerda no Chile, que era um alfabetizador. Ele se torna presidente da República porque era um intelectual que se preocupava com o país, voltado para a agricultura, voltado para o vinho chileno, tanto é que ele era apelidado de Dom Tinto, né? Isso é dos anos 30, né? Final dos anos 30, e ele é um sujeito envolvido com a política, é filiado ao Partido Radical, depois se torna presidente num processo muito interessante, que é o da Frente Popular, que eu estudei, que é a minha tese de doutorado, o qual ele não era a favor da Frente Popular e depois acaba sendo candidato da Frente Popular, eleito pela Frente Popular e governa pouco tempo, porque ele fica doente, depois morre, 1 ano, 2 anos de governo. Só para encerrar então esse assunto, não dá pra gente dizer que existe uma oposição necessária entre intelectual orgânico e tradicional na visão gramsciana, isso é uma convivência entre eles na sociedade. Não existe uma oposição, assim, nem haveria porquê, apenas o reconhecimento de que os intelectuais orgânicos são intelectuais da modernidade e os intelectuais tradicionais são intelectuais de sociedades pretéritas à modernidade. Não é? No entanto, do ponto de vista histórico, eles estão juntos no contexto em que o Gramsci constrói essa interpretação e de lá para cá. Ou seja, o Gramsci está escrevendo no início do século XX, está com os olhos no final do século XIX, desde o capitalismo triunfante, né, na Europa, e olhando o mundo, os Estados Unidos, pouco a América Latina, mas mais os Estados Unidos, e aquilo que acontece também no leste europeu, com a Revolução Bolchevique. Então, ele está
ele está nesse contexto mundial onde bolchevismo, americanismo e fascismo são as principais tendências que ele detecta do mundo em que ele está vivendo. Todas essas correntes, e mais os liberais, mais a igreja, mais os conservadores, tudo isso tem intelectuais que estão nas revistas, nas publicações, etc., e que influenciam esse mundo. Então, essa interpretação dele é também um método para a gente ler a realidade que nós estamos vivendo, não deixar de lado coisas que parece que não importam, mas de repente, daqui para frente, podem importar ou não. Então, seria essa leitura. Não existiria, assim, uma oposição estabelecida entre orgânicos e tradicionais, a não ser o fato de que os intelectuais tradicionais, por serem tradicionais, eles são partidários, vamos dizer assim, entre aspas, dessas sociedades pré-modernas e estariam mais inclinados a algumas correntes políticas desse mundo moderno, os conservadores, etc., ou os intelectuais orgânicos, muitas vezes, se tomarem para si a tarefa de que a modernidade tem que se impor de qualquer maneira, e inclusive anular todo o restante da história da humanidade, vão estar presentes em outras correntes políticas, como, por exemplo, o nazismo, o fascismo, que visavam anular toda essa história e se autodefiniam como revolucionários porque eliminavam também os tradicionais, né? Daí muita gente estranha por que contra o fascismo a igreja, os intelectuais tradicionais se aliaram com alguns intelectuais orgânicos, ou da burguesia ou do proletariado, né, liberais ou socialistas comunistas, com a igreja. Por quê? Porque o movimento triunfante, que era o fascismo, queria fazer terra arrasada de tudo isso. É por isso que eu falei, a visão que o Gramsci coloca para nós é rigorosamente historicista, vamos colocar assim. Agora, quando a gente fala assim dos intelectuais então como um fenômeno da modernidade, né, esse tipo de intelectual, isso envolve tanto as dinâmicas do mundo do trabalho, né, mas também envolve a formação de uma opinião pública, né? Então, assim, é necessário que haja uma opinião pública que vão dar vazão aos jornais, às revistas, à imprensa, às editoras, que deem certa legitimidade também ao trabalho desses intelectuais na organização da sociedade e também promovam a existência de outros instrumentos de organização, né? Então, os panfletos operários e tudo mais. Então, de certa maneira, esse intelectual ele é resultado de um processo de expansão da própria cidadania e da democracia na Europa. É possível fazer, então, essa leitura de que, para a existência desse tipo de intelectual que o Gramsci fala, é importante também a existência não só da opinião pública, mas de um espaço democrático de convivência? Então, eu acho que sim, a gente poderia até pontuar esses momentos, né? Claro que o Partido Socialista, como um partido originário da ideia de partido político de massas, né? Ele vem do mundo do operariado, que cria essa coisa do partido. Os partidos liberais e de outras categorias, obviamente, vão se tornar partidos de massa por conta dessa iniciativa dos operários. E essa história andou. Da mesma maneira que os jornais operários, os panfletos, etc. e tal, atuavam, digamos, em determinados grupos, né? Porque naquele momento nós podíamos detectar até mesmo onde viviam os operários, como eles moravam, qual era o cotidiano deles, etc. e tal. Isso é uma realidade do 19, do início do 20, etc. Então, essa comunicação entre determinados intelectuais e esse mundo do trabalho, ela surge nesse contexto, mas depois, né, essa opinião pública vai se formar, esses jornais operários, alguns desaparecem, mas não serão excluídos a não ser no período do fascismo, etc. E haverá uma disputa e uma interlocução naquilo que você chamou de opinião pública, né? Onde estarão os jornais, onde estarão os meetings
né, onde estarão os encontros, as palestras que chamavam muita atenção. Se nós pegarmos a história aí do início do século XX, nós vamos ver todo esse processo. Não só na Europa, nós vemos aqui, né, com Mariátegui no Peru, por exemplo, são histórias já mais conhecidas na Argentina, né, mesmo no Brasil. Essa dinâmica ela está ocorrendo. Daí, esse espaço democrático, né, ele pode ter até sido construído, mas sem essa intenção. Sem esse projeto, né? Foi sendo construído na disputa que apareceu entre esses dois grupos sociais característicos da modernidade e mais os tradicionais, que sim, a igreja tinha lá seus intelectuais com revistas e jornais, etc., e que depois também decidem entrar no espaço político da disputa política da modernidade, que são os partidos democrata cristãos, etc., que aparecem nesse contexto. Se dividem, assim como a esquerda se divide, a democracia cristã se divide, vários outros, os liberais, tem alguns liberais mais liberal-democratas, outros. Aí, nesse contexto político, tudo isso se modifica conforme a história. E no contexto mais dos intelectuais, da opinião pública, fica claro que jornais assumem, inclusive, uma função partidária, entre aspas, ou seja, são a expressão de determinadas ideias, representam determinadas ideias e proposições para sociedades específicas. Então, os jornais são muito importantes, né, de todos os campos, né, até nós começarmos, por volta dos anos 20 e 30, a termos outros veículos, como o rádio, né, depois a televisão, né, e agora a internet, e aí tudo efetivamente se espraia como se cada lugar pudesse produzir uma formulação intelectual. Viva México! Viva Chile! Viva Latinoamérica unida! Agora, pensando essa noção, né, essa definição que você tão bem apresentou aqui pra gente, como é que fica pensar o surgimento dos intelectuais na América Latina? Assim, se o Gramsci pensa historicamente o surgimento dos intelectuais, o desenvolvimento da história na América Latina vai ser diferente, né? Então, assim, o letramento era mais baixo, até o desenvolvimento das contradições de classe e das dinâmicas do mundo do trabalho também eram mais precários. Como é que a gente pode pensar os intelectuais? Será que aqui esses intelectuais tradicionais também não ocupam uma outra função, né, de descer até as massas, numa função quase que pedagógica? Como é que a gente pode entender, para a América Latina, o surgimento dos intelectuais? Sendo a modernidade aqui tardia também, né? Se eles são um fruto da modernidade, se a modernidade aqui chega de uma outra maneira e está em processo ainda, acho que é natural que seja diferente também a formação intelectual aqui, ou não? Sim, eu acho que aí a história específica da América Latina, né? Assim como toda essa teorização sobre os intelectuais da sociedade moderna, nós estamos falando da Europa, estamos falando depois que ela vai se expandir, né? Vai se expandir, vai se globalizar especificamente, o que não quer dizer que a globalização não existia antes, existia e tal, mas é esse modo particular de ser que se expande. Bom, problemas da América Latina. A América Latina é parte do Ocidente, então nunca esteve desvinculada às dinâmicas, especialmente a dinâmica das ideias, porque não tem efetivamente a dinâmica material da produção e dos conflitos que existem nessa produção material. Mas do ponto de vista da dinâmica das ideias, isso é importável e foi importado. Então nós sabemos que aqui, né, o liberalismo vai ocupar um lugar importantíssimo no processo de independência e construção dos Estados nacionais. Então aí começa
uma outra história. Há pessoas que anacronicamente imaginam que a independência não teve importância nenhuma na América Latina, o que não é verdade, né? A independência na América Latina distingue a América Latina de outras regiões do mundo extra-europeu. Se isso vai se embaralhar mais na frente, tudo bem, mas vai ser mais na frente que vai embaralhar, como o nacionalismo do Perón e do Nasser, ok, do nacionalismo do Perón e o Mao Tse-tung e o Chou En-lai, etc. Essas disputas, isso vai ter, mas nós estamos aí no campo das ideias, né? Da ideologia nacional. Agora, como foi a independência? O que foi construir os Estados nacionais? Então, num contexto como esse, de diferenciação da Europa do ponto de vista material, onde não há classes equivalentes à Europa, portanto não há dinâmicas realistas, né, para sustentar, por exemplo, as ideias socialistas que apareceram na América Latina e no Brasil em 19, mas não, né? Se vamos pensar, em 1848 tem gente que fala em socialismo na Revolta da Praieira de Pernambuco, né? Essas coisas apareciam do ponto de vista das ideias, dos signos, né, que vinham do liberalismo e do socialismo que vinham da Europa. Difuso, sem dúvida, né? Porque vai falar com quem? Então, essa relação entre o produtor de ideias, o mensageiro e aquele que recebe, a interlocução, como é que é essa sociedade? Então, é claro que aí você tem um processo onde muitos autores aqui definiram, né, Florestan para o Brasil, ou Aricó falando da Argentina, né, essa ideia de que o Estado é tudo, né, a sociedade é nada, o Estado passa a construir a sociedade através das ideias que vêm da modernidade ocidental, europeia ou norte-americana. Então o debate entre europeístas, americanistas, são todos intelectuais que estão onde? No mundo da superestrutura. Quer dizer, não há uma dinâmica de conflitos sociais que produzem, né, essas ideias, de alguma maneira dialogam com elas, etc, etc. Em alguns lugares, o liberalismo foi radicalizado. México, no período da independência, né? Por exemplo. Em outros lugares ele foi um liberalismo estritamente da ordem. E houve essa dinâmica na América Latina. De sorte que, aqui na América Latina, talvez os intelectuais tradicionais, dialogando com ideias que vinham do mundo intelectual, de intelectuais orgânicos, vindos da Europa. Quer dizer, essa simbiose aqui na América Latina, em torno de figuras que, ao contrário de lá da Europa, aqui eram preponderantes e até decisivas. Ou seja, quem vai ser o ministro da Justiça, quem é que vai organizar a Constituição, quem vai organizar as leis operativas do Estado, a relação com as províncias, o diálogo com as províncias, enfim. Que imagem, ideia e identidade de país e de países se fez aqui, né? Então eu acho que da independência para cá, os intelectuais aqui assumem uma função decisiva, preponderante, o que revela também uma fraqueza da sociedade, uma diluição da sociedade, revela essa marca da nossa história latino-americana sempre estar voltada para o Estado, para a conquista do Estado. Conquistar o Estado é fundamental. E quando, no final do 19, especialmente no 20, começa a acontecer imigração, industrialização, urbanização e massas, essas massas também vão assumir essa perspectiva de tomar o Estado. Essas massas não se identificam com as ideologias que ordenam o Estado. Então, aqui, essas massas são rebeldes em relação ao Estado.
E quem está no Estado tem uma visão dessas massas como fora da ordem. Elas não fazem parte da ordem social que queremos, que imaginamos. Elas precisam ser de uma sociedade organizada. Organizada, uma cidade, uma polis americana. Daí a afeição do Sarmiento pelos Estados Unidos, quer dizer, a nossa do Rodó já pela Europa, né? O Brasil pelo Império Inglês, né? Essa coisa toda. Então, essas massas aqui não têm lugar, né? Elas não têm lugar e daí a conflitividade, até encontrarem uma passagem. E essa que é a história problemática da América Latina. Essa passagem vem com aquilo que nós chamamos de populismo. Isso vai aparecer lá final dos anos 20, 30, com esse movimento que, no fundo, pode-se dizer democratizador da reforma universitária, nos 18, nos anos 20, com as lutas anti-oligárquicas, etc. e tal. Tudo isso vai de encontro a uma perspectiva de reorganização dessa sociedade e desse Estado. Então, nesse contexto de reorganização, é que, enfim, aqueles intelectuais todos que estiveram nesse movimento nem sempre vão acompanhar os chamados populistas que vão ascender ao poder, né? E aí você tem uma outra fase da história que, no fundo, continua sendo a necessidade de atualização da América Latina com o mundo dos países avançados, e essa atualização se faz em termos materiais, se faz em termos comunicacionais, se faz em termos educacionais. Tudo isso mobiliza e tem necessidade de intelectuais reorganizando esse Estado e essa sociedade. Aí já é uma nova fase, que é a fase que estaria sendo aberta dos anos 30 para frente, onde os intelectuais têm relevância, mas já há uma lógica maior, mais azeitada, mais flexível entre Estado e sociedade. O problema, né, de que essas massas, depois da independência, estou fazendo aqui uma síntese grande, né? Gigantesca. Terem encontrado a via de passagem pelo populismo latino-americano, que é diferente do que se diz hoje e que se fala hoje de populismo, porque aí gera uma confusão. Essa via de passagem que foi o populismo é ambígua do ponto de vista de qualquer julgamento que a gente faça da história, né? Ela efetivamente abriu passagem, ela efetivamente controlou essa passagem, ela está cheia de déficits, né? E isso tudo vai ser explorado nas contradições que vão emergir. Por isso é que, né, sempre na América Latina, no tempo nosso em que nós estamos vivendo, é quase que permanente um ajuste de contas com o passado. Ainda mais no fim do período das ditaduras, dos anos 60 e 70, tinha que ajustar contas. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar ao velho populismo e essas massas que estão aí, né? Então, no fundo, essa história, concretamente, ela ainda está em curso. Esse passado está presente. Né? A gente chegou no nacional desenvolvimentismo já? Perto. Não, o que eu ia falar, na verdade, passou um pouquinho, mas pescando da pergunta do Sorrilha, porque assim, você vê pós-1848 na França, há uma grande reunião, pensando mais na história da literatura, assim, né, há uma grande reunião dos literatos e muda a função do literato, né? Os caras já estão mais próximos ali do realismo, aí nascem os novos romances, até a forma com que eles são lidos. Você pega o Gramsci, ele vai entender muito bem isso, vai falar, putz, aqui na Itália a gente não tem um Dumas, não tem um cara de grande circulação, por exemplo, o Flaubert, como ele circulava, às vezes, né, em fascículo, que era muito mais fácil para o povo ler, e o Flaubert estava interessado nisso, pelo que parece, né, pelo que eu já ouvi de crítica, mas para conseguir circular nos meios aristocráticos ali. Então, esse literato, ele continua com aquela sua função de intelectual normal, e o intelectual orgânico movimentando a sociedade. Aqui, a função do literato, ela vem muito forte. Parece que ela nasce junto com o Estado, e aí fica nisso que você citou, a cidade letrada do Riohama, né? A polis, ela se constrói na nuvem.
numa nuvem que vocês acham que essa ideia demiurgicamente, assim, né? Isso. Claro, eu acho que é isso mesmo. Aí ela será também atingida pelo processo concreto de adensamento de massas. Industrialização, urbanização, conservação, as contradições, a expressão, quer dizer, esse mundo letrado também vai ter que parar e dizer, bom, e aí? Que coisa é essa, né? Ou seja, o que é que estamos nos tornando? E há grandes embates entre no seio dessa cidade letrada. Se a gente for ver só o movimento de 22 aqui, né? O movimento de 22 está cheio de intelectuais que tinham posições ultra diferentes, leituras ultra diferentes sobre o Brasil e o que deveria ser o Brasil, né? E alguns se tornaram efetivamente apoiadores do Estado Novo, Cassiano. Nossa, tem vários, até o Mário de Andrade foi do... Não, o Mário de Andrade, ele é ministro e quando do governo revolucionário, antes do Estado Novo, ele se retira. Né? Então, né, o Oswald é sempre uma oposição, né, tanto estética quanto política, né, e assim por diante. Você tem Guilherme Almeida, não me lembro agora, que é integralista. Quer dizer, existem posições que pensam de várias maneiras. Ou seja, essa cidade letrada, quando ela deixa de ser Estado, passa a ser sociedade civil, organização da sociedade civil, pensamento da sociedade civil, ela é fragmentada e plural e conflitiva, né? E isso, num contexto que vai se democratizando, poderia criar uma opinião pública democrática no sentido liberal mais possível, como é a história dos Estados Unidos. Exato. Então, a história dos Estados Unidos, nesse contexto, é de reorganização do mundo intelectual, aceitação até da profissionalização, antes de mais nada. Exato. Né? Uma organização desse mundo profissional dos intelectuais nos Estados Unidos do ponto de vista até privado. No nosso caso, não. No nosso caso, é tudo estatal. Poucos são aqueles intelectuais que passam a viver do seu próprio trabalho no sentido comercial mesmo, né? São poucos. Esse processo vai se completar efetivamente com a universidade nos anos 70, 1970. Que aí esses intelectuais, fossem de esquerda, de direita, sei lá de que lugar, encontrariam na universidade a sua profissionalização. E, mais uma vez, na figura do Estado, né? Exato. Então, e eu acho que essa é a grande diferença. Assim, agora que as universidades privadas começam a ocupar um certo lugar, né, de qualidade, capaz de abrigar intelectuais relevantes. Viva México! Viva Chile! Viva Latinoamérica unida! Pensando um pouco nessa questão do intelectual, na formação da importância da sociedade civil organizada, da sua relação com o Estado, e você mencionou essa dimensão privada do intelectual, né, nos Estados Unidos, é muito interessante a gente olhar na diferenciação que se estabelece entre o intelectual norte-americano e o intelectual latino-americano, né? Existe uma separação mais clara entre o político e o intelectual, né, do que existe aqui, por exemplo. Claro, também por conta de tradições políticas diferentes, lá anglo-saxã, aqui latina, então, sim, França não está tão distante da gente, né, a Ibéria. É até interessante quando você olha assim a fileira dos presidentes norte-americanos, assim, o que era mais acadêmico era o Woodrow Wilson, e era também visto como o mais arrogante deles, né? O intelectual na América Latina, mesmo quando ele se forma nesse lugar privado, ele ainda tem essa relação com o Estado, de que é preciso chegar ao poder, de atingir ao poder para provocar a mudança. É difícil você pensar o intelectual que pensa na construção da organização da sociedade civil, né? Então, eu estou pensando aqui com o próprio caso do Mário Vargas Llosa,
né, que é o intelectual que se forma no mundo privado, vendendo livro com as editoras, mas vai tentar ser presidente. O Fernando Henrique Cardoso, não sei se a gente pode inserir, mas o próprio Haddad, né? Então são figuras que têm uma associação ao mundo intelectual, mas que miram o Estado com uma dinâmica de transformação, né, da sociedade. Então, essa relação entre sociedade civil e Estado que você colocou, da questão do populismo, ela vai, de certa maneira, também estabelecer um modus operandi ou uma forma de entender as transformações sociais para o intelectual latino-americano? Eu acho que há um movimento de mudança grande aí. Se desde a independência, o movimento da reforma em 1918, os populismos, né, e outros regimes que vieram depois, havia, né, essa perspectiva de que do Estado você mudava a sociedade. Eu acho que depois dos regimes militares, todos na América Latina, há no mínimo, uma outra leitura, que não é mais do Estado que se muda a sociedade. O que não quer dizer que a presença do Estado seja desimportante num tipo de sociedade como a sociedade latino-americana. Mas a admissão de que as novas conexões dos países latino-americanos com o mundo, as mudanças tecnológicas, né, que geram essa revolução técnica da internet, as mudanças sociais se aproximam de uma lógica de moto de mudança, moto próprio de mudança, que alguns sociólogos, examinando Ulrich Beck, que é um sociólogo alemão falecido há pouco tempo, que escreveu um livro sobre sociedade de risco, ele fala, olha, nós entramos numa fase de metamorfose da sociedade. Então, metamorfose não no sentido que se imaginava do pós-modernismo, de que o moderno, a modernidade tinha acabado e entramos numa fase de pós-modernidade, onde os sentidos e as racionalidades e as grandes narrativas se perdiam, então você advogava sempre a micronarrativa, etc. e tal, ao ponto de se advogar o fim do fato, o fim da história, etc. etc. Então, não mais nessa lógica, mas voltando aqui para a América Latina, essa ideia de que a sociedade vive transformações e que os atores sociais são atores efetivamente distintos da visão anterior que se tinha de uma sociedade fragmentada, uma sociedade sem ossatura, que, enfim, não era capaz de garantir por ela própria o seu funcionamento e a sua dinâmica. Hoje, eu acho que até há uma inversão, ou seja, se fala mais na capacidade da sociedade se autotransformar do que propriamente do Estado transformar a sociedade. E o apelo político é para que esse processo continue, ou seja, não voltarmos à fase de que o Estado é que dirigia a sociedade e as mudanças na sociedade, mas é justamente o contrário. Então, essa mudança afeta o mundo intelectual, afeta inteiramente o mundo intelectual, faz com que os vocacionados à função intelectual compreendam claramente a sua função, atuem nessa perspectiva, mas é sempre necessário, e parece que a retomada de um certo humanismo, de uma perspectiva humanista, ela é importante na medida em que se questiona que, por mais avançado que sejam os processos de progresso da ciência, etc. e tal, sempre há contradições neles
contradições entre setores sociais, contradições entre a própria visão científica sobre essas questões, o que não quer dizer invalidar a ciência, muito pelo contrário, quer dizer, e que é necessário sempre terrenos de diálogo nessa perspectiva. Eu acho que nós ainda estamos no tempo em que os intelectuais, organizadores, não mais do Estado, mas organizadores de uma filosofia, que eu poderia agora, de novo, convidar o Gramsci para entrar, né? Organizadores de uma filosofia da praxis, ou seja, de como essa sociedade deve agir, pensar simultaneamente sobre tudo e sobre os seus problemas. A educação, construir uma sociedade educante, que se autoeduca. Né? Então, nós estamos na fase de que esse intelectual tem que estar preocupado com os processos e dinâmicas para fazer isso funcionar. Na universidade, nos hospitais, numa empresa, uma empresa que presta serviços públicos, né? Cada vez mais isso vem acontecendo. Então, como é que é isso? Como é que são os processos organizacionais que precisam ser discutidos, entendidos, reciclados, repensados, reoperacionalizados? Então, tudo isso demanda um esforço intelectual altíssimo e uma dinâmica permanente nessa direção. Eu acho que isso é a sociedade onde nós vivemos hoje. Né? É uma sociedade altamente moderna, ela é hipermoderna. Né? Ao contrário de ser pós-moderna, que a modernidade... Não, ela é hipermoderna, ela tem a busca da racionalidade, da compreensão e da necessidade de mudança nela mesma como um valor importante. Então, assim, é isso mesmo, tem que mudar o quê? Os rios na cidade são poluídos, isso tem que mudar. Eu acho que hoje nós estamos num momento muito mais complexo, muito mais aberto, muito mais diferenciado, então cada um tem um lugar de onde falar, né? E fala, e que o desafio está sendo o desafio da audiência, ou seja, quem é que nos ouve, com quem nós estamos falando, o que é que nós queremos dialogar com quem nos ouve para ampliarmos a nossa audiência, né? Todo mundo tem ferramenta para se pronunciar, mas e quem está nos ouvindo, né? Exato. Então, agora, daí até na política, né? Na política nós sabemos que os processos, talvez até mais negativos do que positivos, talvez acho que os dois únicos positivos tenham sido do Obama e do Macron, na França, da chamada democracia de audiência. Então, aí você coloca uma questão que eu acho importante para a gente pensar, e tem tudo a ver com essa questão da hipermodernidade também. É que eu concordo com a ideia de que a hipermodernidade, que nós vivemos momentos de hipermodernidade, não de pós-modernidade. Mas isso também não quer dizer que ela não provocou a transformação de alguns modelos e o esgotamento de alguns modelos. Que nem você menciona aqui, a universidade e a televisão, né? Mas nós vivemos hoje um momento em que esses dois, então a mídia e as universidades, a educação tradicional, ela está colocada em xeque, né? E, por outro lado, as tecnologias permitem o surgimento de novos sujeitos que vão tanto ter uma opinião bastante bem embasada, formada, né, e que vão ganhar espaço para fora desses ambientes, como também outros sujeitos que vão falar qualquer coisa. Então, essas novas mídias, de certa maneira, elas não provocam uma espécie de desarranjo na modernidade um pouco semelhante ao que foi os processos de urbanização, de crescimento demográfico, de grandes migrações lá do início do século XX, que tornaram a expansão da cidadania, né, e a participação de novos atores, novos sujeitos, e que permitiu até mesmo o surgimento desses intelectuais orgânicos e tudo mais. Nós não vivemos um momento
Claro, né, como a frase que se atribui ao Mark Twain, a história não se repete, mas ela produz rimas, né? Nós não vemos um momento também em que, por outros caminhos, pelas vias tecnológicas, existe um rearranjo dessa cidadania, da participação, que pode provocar também o surgimento de outros espaços para os intelectuais e outro tipo de intelectual? Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos numa história aberta. Uhum. Os mesmos temores, talvez, de acordo com a sua observação, os mesmos temores que algumas pessoas tinham nesses processos lá no início do século XX. Sobre a Ortega Gasset, olhar bomba em massa, né? Esses mesmos temores vêm a nós hoje de outras formas, né? São outros temores até. Uhum. Então, são todos desafiadores, como foi naquela época, para nós. Uhum. Né? Que tipo de vida e função esses intelectuais vão ter? Seguramente uma vida mais livre, menos enquadrada, Uhum. né? Por conta de que as tecnologias possibilitam essa abertura extraordinária. Pode ser que essa abertura redunde em grande confusão também. Uhum. Podemos dizer que são as tensões das grandes transformações. Né? É uma grande transformação isso que nós estamos passando. E, por exemplo, você pode ter quem queira viver com poucos recursos e da sua habilidade, da sua ciência, enfim. Uhum. E o que se perdeu é a ideia de uma sociedade prometeica, de que nós vamos chegar num determinado ponto em que tudo será harmonia, tudo será resolvido nesse processo. O comunismo fez parte dessa expectativa de que a história pudesse redundar nisso. Havia muita utopia nisso, né? E que isso, de certa forma, fracassou historicamente e não gera mais nenhum apelo. Então pode ser, eu acho que isso aí nós ultrapassamos. Ultrapassamos também a ideia de que se o indivíduo viver livre, ele será um indivíduo bom. Uhum. Nos Estados Unidos as pessoas são livres e de repente um sujeito entra e mata 10 pessoas numa escola que ele estuda. Uhum. Então eles serão felizes. Então essa utopia também ela está superada, né? A ideia de uma ideia romântica, não no sentido da ação, mas no sentido dos resultados e da finalidade da liberdade. É uma ideia romântica, né? A liberdade não necessariamente redundaria na felicidade, na harmonia entre os homens, etc. Daí algumas inclinações de retorno, um retorno utopístico, né? Que também tem que se defender porque a sociedade é má, Bacurau. Então aí você tem uma sociedade utopizada completamente, ela vive inúmeras tensões, mas tudo isso, aquelas pessoas de Bacurau são pessoas extraordinárias que sabem lidar com tudo, né? É fantástico, né? Mas ela passa a ser atacada externamente, então aí ela tem que se defender. Então isso aí nada mais é do que, frente a esses nossos grandes desafios, um retorno a uma concepção do bom selvagem, especialmente aqui na América Latina, é o bom selvagem como referência para a sociedade. Um certo elogio do passado, mas um passado que não pode ser reduzido ao atraso, porque isso já não é mais Glauber Rocha, não é lá os anos 60, né? Já estamos em uma outra dimensão. Então, isso vive colocando essa questão outra vez da nossa utopia, etc. Eu acho que o mundo das utopias também desapareceu com o comunismo, com essa ideia absoluta da liberdade, uma ideia abstrata da liberdade, e é o desafio que nos toca. Mas desse ponto de vista, até
a utopia, não vou chamar bem exatamente de utopia, mas vou usar só essa terminologia para pegar esse gancho. Até a utopia iluminista, né? Assim, também, porque se a ciência, o progresso nos levaria sempre para algo melhor, o que a gente vislumbra aí é um mundo que está à beira do fim, né? Então, nunca deixou de ser, mesmo nos momentos de maior fé na ciência e no progresso, nunca deixou de ter dúvida, Heitor. Ou maior ou menor, né? Nunca deixou de se questionar, tanto é que não há outra razão para a ciência avançar a não ser a dúvida sobre aquilo que se chegou, aquilo que se construiu. Uma visão progressiva da ciência e que gera inúmeras aberturas que são absolutamente inusitadas. Quem diria que o vírus da Zika pode ser um grande instrumento para evitar o câncer de próstata, curar, inclusive, o câncer de próstata, que é uma pesquisa que está sendo desenvolvida hoje na Unicamp, por exemplo. Então, isso jamais tinha sido colocado, né? E só é colocado porque algum cientista não se satisfez, porque o problema real existe, etc, etc. E do ponto de vista social, a compreensão de que a história acabou. Nós estávamos aí, o Chile era a menina dos olhos, sempre um modelo de que se deve seguir, que não é uma coisa de agora. O Chile sempre foi pensado assim, em vários momentos. Aí, de repente, blum, aquela explosão no Chile, que as pessoas que iam visitar o Chile aqui, do nosso convívio, inclusive, pensavam assim, não, aquilo é um país que mais um pouquinho é um país desenvolvido. Pois é. Na verdade, e depois a gente vê que não é bem isso. Então, eu acho que essa história não termina aqui, essa história está em curso, as tensões existem, as ideologias continuam sendo imensamente questionadas, o programa utopístico dessas ideologias eu acho que já foi completamente ultrapassado, só que tudo isso que eu estou dizendo que aconteceu é imensamente frágil, né? As crenças ainda estão aí, todas na ordem do dia. Então esse mundo que eu estou narrando aqui é um mundo interpretativo, ele não é um mundo real, né? Embora essa interpretação faça parte desse mundo real. Certo. Essa é a dialética do intelectual. O pensar e o cheque com o mundo real e a sua relação com esse mundo real. Eu acho que isso faz um retorno ao início da sua fala, né? Dessa criação de realidades que o intelectual faz, né? Da sua compreensão, né? Da realidade e aí o segundo passo é de como transformar isso em algo palpável ou que seja difundido nesse estilo. Viva México! Viva Chile! Viva Latinoamérica! Falando então nesse novo lugar dos intelectuais, né? Falando sobre a questão das tecnologias, da internet, conta um pouco pra gente como está sendo a sua experiência agora com um blog do Ágil. Pois é, isso aí começou... Tem alguma coisa a ver com esse buscar um novo lugar? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver de buscar um novo lugar, de continuar conversando com os lugares anteriores que eu frequentei e ainda frequento, mas não mais como antes, mas com um novo lugar. E também com a perspectiva de continuar pensando, continuar refletindo, continuar dialogando com os interlocutores que eu entenda que sejam mais férteis, posso estar enganado, mas que sejam mais férteis do ponto de vista de uma reflexão mais aprofundada, né? Então eu lancei esse blog convencido até por pessoas de outra geração que são muito mais capazes do que eu de compreender qual o significado e qual a influência que pode ter um blog com um domínio tecnológico muito maior do que eu, mas isso tem apenas, acho que não tem um mês de funcionamento,
não tem 30 dias, deve completar 30 dias agora. O blog tem sido muito elogiado com a complacência dos amigos, né? de dizer o que acham do blog, e tenho recebido elogios, como era de se esperar. Mas, é assim, a gente começa a fazer um trabalho, como o livro que a gente faz, um artigo, então vem aquela coisa do perfeccionismo, né? Você quer que saia da melhor maneira, etc. De outro lado, acaba tirando tempo, né? O tempo prático, concreto, para você ler, para você ler coisas novas, ou para você reler coisas antigas e se aprofundar, porque você está mais interessado em emitir a sua opinião, o que aconteceu durante o dia, durante a semana e assim por diante. É difícil você escrever e ao mesmo tempo tirar uma imagem, ao mesmo tempo dizer, bom, eu vou falar sobre isso, como é que eu vou fazer, eu vou gravar em vídeo, eu vou gravar só no som, enfim, todas essas coisas estão sendo muito novas para mim. Espero que continue, que as pessoas que gostaram do blog continuem gostando. É um desafio fazer um blog tão versátil quanto aquele formato. Eu escolhi um formato que é muito versátil, tem várias entradas, etc. Não é um blog liso, né, com uma coisa por vez, né? Então, essa tem sido a experiência. Eu não sei, talvez eu possa até abrir, né, que esse meu blog, como fazem outras pessoas, tipo, por exemplo, Noblar, tenha pessoas que escrevam nesse blog. Afinal, qual é o título ou subtítulo do blog? Horizontes Democráticos. Então, é nessa perspectiva que eu gostaria que mais à frente, ele estabelecido, alguns amigos passassem a fazer uma colaboração mais permanente, e isso eu acho que daria uma dinâmica nova para o blog. Legal. E uma coisa que você menciona, que tem a ver com os intelectuais dias de hoje, que a gente falou, mas passou, é essa questão do tempo, né? Assim, o tempo da reflexão é muito mais curto, né? A notícia de segunda-feira não chega às vezes no final da semana, né? E aí esse tempo de reflexão ele é cada vez mais curto, né? Como é que fica isso? Às vezes está no meio de elaborando um pensamento, está escrevendo a sua opinião sobre o assunto e aí o assunto já passou, né? Então, por isso que eu até coloquei lá uma subdivisão, né? Tem artigos, tem comentários, tem crônicas, porque no fundo lidar com o tempo dos acontecimentos e até da chegada a nós de interpretações as mais distintas e a necessidade de estarmos atualizados com tudo isso, gera uma dinâmica diferente. O fato que eu acho que o blog ultrapassa a dimensão acadêmica, a acadêmico-formativa, que é necessária na universidade, na graduação, na pós-graduação, nos seminários de pesquisa, etc. O blog ultrapassa. O blog vai mais na linha, digamos, cultural, né? Linha cultural, interpretativa, quer dizer, que mobiliza recursos intelectuais da universidade, do nosso métier, de como nós fazemos as coisas, mas ele não se reduz a isso. Por isso a linguagem é distinta também. Como no podcast. O podcast não é uma conferência acadêmica de abertura do curso de pós-graduação ou de encerramento de um congresso. Então, essas tecnologias exigem de nós isso, né? O que é uma coisa que a gente tem que perceber e eu acho que é importante. Mas, por exemplo, é muito difícil, por exemplo, sair da especialidade. Então, essas coisas que aconteceram no Chile, eu fiz vários podcasts, eu gravei entrevista, eu escrevi
textos curtos, agora vai sair um texto mais longo, enfim, como você estudou, é especialista, pelo menos nesse país, na história e na política desse país, é natural que do ponto de vista da opinião pública você seja requisitado, desde que não haja vetos, etc. e tal, você é requisitado para emitir opinião. E também aparece no blog, né? Agora, são coisas que eu já fiz, como, por exemplo, escrever crônicas, que é uma coisa que eu gosto também de escrever, mas nem sempre estou disposto a escrever crônica. Alguns comentários que eu escrevo são tão grandes que acabam virando um artigo. As pessoas tratam como um artigo, eu pensava que era apenas um comentário, como, por exemplo, está no blog sobre a saída do Lula da prisão. Né? Então aquilo era um comentário, virou um artigo. Então essa é uma experiência interessante, tem uma lógica, um diálogo muito diferente com os interlocutores e é legal, estou achando legal. Excelente. E qual que é o endereço? www.blogdoagio, tudo junto, 2gs.com.br. Viva México! Viva Chile! Ágio, quero agradecer novamente, muito obrigado pela participação, acho que foi uma conversa excelente, extrapolou as expectativas, e é isso, obrigado também não apenas pela participação, mas como eu disse no começo, muito obrigado pelo trabalho que você começou aqui na Unesp e que a gente tenta levar adiante. Só comecei, agora tá com vocês. Tá certo. Igor. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Carlos. Eu também estou muito alegre com essa entrevista. Não sei se foi entrevista ou por ar-condicionado. Brincadeira. Vamos gravar sempre aqui agora. Eu gostei bastante. Não, eu gostei de tudo. Assim, foi muito prazeroso. E agora podcast, blog, só falta fazer o canal no YouTube. Né? É isso mesmo. Ágil vlogueirinho. Tá a caminho. Tirando foto lá no Instagram, fazendo story. É legal. O que precisar da nossa expertise ou contribuição, já estamos nos convidando. Tá certo. Muito obrigado. Não deixem de seguir o IPA no Facebook, Instagram, Twitter. Seguir-nos também no Spotify. Acessar o blog do Ágil. E hasta luego! Extraños siempre estaban cavilando y hasta cuando iban al baño se la pasaban pensando, pensaban cuando comían, pensaban en el avión.